Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Eu vou rodar a pauta aqui, Nick, porque ontem a gente fez uma entrevista muito interessante com o Carlos Belmonte, você pode conferir na nossa íntegra agora no YouTube, né? E ele, dentre outras coisas que ele falou conosco, ele falou do Alexandre, ele trouxe uma perspectiva interessante. Ele falou, né, você pode conferir também esse trecho que está em corte aqui, que ele é um jogador que o São Paulo está conversando de fato, que ele vai priorizar a Europa, e assim, eu não vejo nenhum problema diretamente nisso. O Lucas fez a mesma coisa, a gente vai lembrar, então assim, para mim sem erro, mas que ele falou que o São Paulo é atrativo por dois fatores. Primeiro, torcida. Ele falou que o próprio jogador falou com ele que está surpreendido com a torcida São Paulina, né, a forma com que eles enchem o estádio todos os jogos, e ficava sempre essa mágoa, essa impressão dos caras de fora, Nick, é uma coisa meio William no Corinthians, né, do cara jogar 5 jogos mal e ser ameaçado e tudo mais. Ele falou que o São Paulino, em geral, não tem esse perfil. Isso é uma verdade, né? A última invasão que o São Paulo teve de CT, por exemplo, foi em 16. O último atrito direto com o elenco foi em 2020, aquele episódio que é um caso isolado da bomba no ônibus, né? Que isso aí, de fato, foi um pouco alarmante. Mas para o cara que ele vê de fora, não é que não tem pressão, mas não é aquela pressão nível ameaçar o cara de morte. Isso é o mínimo do mínimo, né? Mas eu acho que é um ponto que ele levanta na entrevista que é positivo, né, Nick? É positivo e isso com certeza faz muita diferença para esses caras grandes que estão vindo de fora, né? Eu acho que o fato de ter no elenco do São Paulo alguns jogadores com esse perfil, Lucas, Luiz Gustavo, Rafinha, já tranquiliza um pouco esses caras também, né? Eles vão dividir essa responsabilidade, esse protagonismo de serem os mais experientes do elenco. Com certeza esses caras se conversam, né? Com certeza eles se conversam. A gente já viu aí em contratações recentes o Rafinha falando, liguei, falei, conversei, o Lucas, mesma coisa. É diferente você receber uma ligação de um Muricy, por exemplo, que já trabalhou com o Alexandro, de um Rafinha, de um Lucas, do Luiz Gustavo, que já deve ter jogado com ele em algum lugar, não sei se na seleção na época do Luiz Gustavo. Enfim, eu acho que isso dá uma segurança, uma tranquilidade para o cara de que ele vai vir para cá e ter um time organizado, ter um time que ele vá dividir essa responsabilidade, de não ser um cara exposto para a torcida num momento de baita crise, que está todo mundo sendo ameaçado ou coisas do tipo, como aconteceu com o William no Corinthians. Olha que o William era um ídolo do Corinthians, entre aspas, né? Era uma cria lá da base deles. Então vai se formando um time cascudo, um time experiente. O que o São Paulo tem que tomar um certo cuidado é para não envelhecer demais o elenco. Então, quando você traz, por exemplo, um Thiago Mendes e um Alexandro, que tem ali 32 e 33 anos, respectivamente, você tem que compensar com algumas outras contratações jovens ou algumas subidas de jogadores da base, para você sempre manter um elenco equilibrado. Se a gente for pensar, por exemplo, numa possível escalação do São Paulo que tenha, óbvio, isso não vai acontecer na prática, tá? Mas vamos imaginar Rafael, Rafinha, Arboleda, o Alan Franco é um pouco mais novo, 28 por aí, mas Alan Franco, Alexandro, Luiz Gustavo, Alisson, Rato, Lucas, Luciano e Caleri, por exemplo, são todos jogadores praticamente de 30 a mais, né? Então, assim, tem que se tomar um pouco desse cuidado para balancear a questão da idade. E aí a idade não é uma coisa absoluta, né? Você tem que enxergar qual é o perfil do jogador. Não é porque tem 32 anos que necessariamente ele está velho e andando em campo, e também não é porque tem 25 que vai estar voando. Então, mas acho que é um ponto para o São Paulo também considerar, porque senão a gente vende Wellington, vende William Gomes, vende Nestor, vende Pablo e vai trazendo jogadores 30 a mais. Isso vai, em algum momento, pode gerar algum desequilíbrio dentro do elenco. Eu vejo isso também, Nick, só para a gente ainda ficar nesse assunto Alexandre, nessa esfera Alexandro, ele falou uma aspa muito interessante ontem também, de que o Alexandro falou para eles que não vai ouvir nenhum outro clube do Brasil, que se ele voltar para o Brasil é para o São Paulo. Ou seja, o São Paulo fica na expectativa, vai esperar ele na janela, porque ele vai priorizar Europa. Caso não venha algo que chame muito a atenção dele, ele pensa em voltar ao futebol brasileiro, voltando é o São Paulo. Então tem esse certo otimismo por isso. Agora, essa é uma aspa forte, Nick, porque a gente já viu, né, clubes brasileiros competindo pela volta de jogadores, já foi especulado em Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Eu acho que, assim, ter essa preferência, ter essa
essa palavra de um dirigente de forma oficial, de que se o cara voltar é para o São Paulo, é algo que deixa o São Paulino também um pouco mais confiante, fica naquele terreno de, pô, se o cara voltar de fato para cá, o São Paulo está conversando, fala publicamente, torcer para que seja uma palavra bem cumprida por ele, caso verdade, né, Nick? O que eu acho é que, eu não sei, aí é uma questão de interpretação. Eu não sei se o que ele falou, o que o Belmonte entendeu, ou sei lá o que, é porque ele vai ouvir primeiro o São Paulo, então ele vai dar prioridade para o São Paulo, ou ele só vai ouvir o São Paulo. Então, tem que entender qual foi realmente o que o Alexandre deixou. De uma forma ou de outra, mesmo que ele vá, na pior hipótese, ouvir primeiro o São Paulo, já é algo positivo, porque a gente vai ter essa preferência. E aí é o que eu falei, Muricy já trabalhou com ele, os caras estão lá tentando convencer, ele tá vendo o negócio da torcida, a família dele é São Paulina, a gente sabe que isso também pode ter um peso de, sei lá, realizar um sonho de um pai, de um irmão, de alguma coisa, e jogar ali no clube. Então, acho que também estou contigo quando você fala que não é nada demais ele dar prioridade para a Europa, até porque ele não está falando em prioridade da MLS, da Arábia, ou coisa do tipo, um futebol de mercado secundário, e é o que eu sempre falo, cara, isso as pessoas parecem que esquecem. O Alexandro, ele ficou 9 anos na Juventus, ele não tá, tipo assim, no Olympiacos, no Qatar, e não sei o que, fazendo um monte de temporada, ele tá na Juventus, 9 anos. Se não me engano, ele é o estrangeiro com mais número de jogos na Juventus na história. Tinha ele e o Nedved lá, mas estava conversando com um amigo meu, parece até que o Alexandre passou o Nedved por um jogo. É algo até para a gente confirmar, mas se ele não for o primeiro, ele é o segundo estrangeiro com mais jogos da história da Juventus. Cara, isso não é qualquer jogador. Às vezes as pessoas falam, putz, vai trazer o Alexandro, mas não sei o quê, eu acho que não. Cara, o Alexandro é um puta de um jogador. Um puta de um jogador, a gente pode discutir. Encaixa com o Zubeldia, não encaixa? O que o Zubeldia acha disso? Como pretende usar? Vai ser como um terceiro zagueiro? Vai ser como lateral? Ah, mas ele já não chega tanto no fundo. Tudo isso é verdade. Mas, assim, desprezar a contratação do Alexandro esportivamente é uma loucura. Eu até concordo com quem fala, pô, o São Paulo não pode gastar tanto. 100% certo. O São Paulo tem que ficar de olho no histórico de lesão dele, porque a gente já vem sofrendo com isso no clube. 100% certo. Mas esportivamente, discutir a contratação do Alexandre, eu acho que assim, é difícil você achar um argumento para ir contra, cara. Eu acho que ele agregaria demais em todos os sentidos. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.